Beleza, galera. Então aí, como prometido, estou fazendo aqui um vídeo aqui com um resumo da atividade que a gente viu durante a semana, né? Começa a mostrar aqui no Moodle mesmo, né? O tópico 9 que eu escrevi aí com o conteúdo da aula dessa semana, que a gente está falando sobre formatação de documento, né? Que é a parte divertida da coisa, né? A hora que você tá com a estruturinha toda pronta ali, o HTML pronto, sem problema nenhum, né? E aí você vai resolve formatar aquele documento, tá legal? Então, botei aqui o resumo do que a gente viu durante a aula. A linguagem HTML é utilizada para construir a estrutura, né? Organizar o conteúdo, enfim, né? Já quando a gente quer mudar o efeito visual da página, né? Quiser mudar a formatação da página, aí a gente usa o CSS, ok? Então, o que é CSS? Olha, tá bem aqui, ó. CSS, Cascade Style Sheet, ou folha de estilo em cascata em português, né? Então, quando a gente quer formatar um documento, a gente usa o CSS, a gente pode criar um layout, a gente pode definir onde é que a gente quer que apareçam os elementos que a gente está colocando na página. E é isso, tá legal? Característica do CSS é que o efeito dele é em cascata, né? Tá até o nome dele aqui, ó, Cascade, né? O efeito dele é em cascata. Isso significa o quê? Que quando você formata um elemento, você formata tudo que tem dentro dele, tá? Ou seja, se você mexer no body, né, formatar o body, colocar qualquer formatação ali, por exemplo, dizendo que a cor do texto é azul, tudo que tiver dentro do body vai assumir essa característica, tá legal? Exceto alguma coisa que seja bem específica, ok? Então, é isso que ele quer dizer com cascata, né? Com essa coisa de efeito em cascata aí do CSS, tá? Outra coisa é que ele tem uma sintaxe própria, tá legal? Ela é diferente do HTML, como a gente tem visto aí na aula, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir essa sintaxezinha aqui. A gente precisa saber qual que é a propriedade que a gente quer mexer, coloca um dois pontos e aí aplicar um valor para aquela propriedade, certo? Por exemplo, para a propriedade color, a gente vai aplicar valores como blue, red, green, né, black, white, né? Sabendo o nome da cor em inglês, você pode aplicar aquela formatação, tá legal? Como a gente viu em sala de aula também, existem três maneiras da gente formatar, né, um documento. Tá? A gente está aprendendo a primeira dessas maneiras, que é a formatação inline, que é quando a gente usa um atributo que a gente chama de style. Tá aqui, ó. Tá legal? Formatação interna, formatação externa vai ficar para as outras aulas, mas aí vocês vão ver que o que você aprender aqui no inline vai valer para as outras e assim por diante. Tá legal? Então, a formatação inline, olha só. Primeira forma de formatar, tá? Então, ela é utilizada para formatar um elemento de maneira individual, tá? Por exemplo, aqui, ó, o exemplo aqui, ele está formatando um parágrafo. Ó. Isso aqui é a tag de abertura do parágrafo. Aí você fala, pô, mas não era só um barra P? Sim. E o que é esse monte de coisa a mais? Ó? Aqui é a formatação que a gente está falando. Ó. O atributo style aqui dentro, né? Tem um sinal de igual, né? E aí, entre aspas, aqui, aquela questão de, ó, propriedade, dois pontos, valor. Ó, então, o que eu tô dizendo sobre esse parágrafo? Que esse parágrafo, ele tem a cor azul, tá legal? O texto dele é azul, ok? Então, a gente viu que a gente basta conhecer as formatações, tá legal? Dito isso, olha só o que eu coloquei aqui no tópico 10, ó. Coloquei a tabela com algumas formatações ali, com algumas propriedades de formatação que você pode aplicar e que você pode experimentar na sua página, tá legal? Então coloquei aqui, ó, o nome da propriedade, ó, color. Color você acabou de ver ali em cima, né? O que ele faz? Altera a cor do texto de um elemento, tá legal? Então, valores que eu posso aplicar, ó. Posso aplicar aqui, ó, red, blue, green, tá? Se você souber o nome da cor em inglês, você pode aplicar aqui ou simplesmente você pega uma paleta de cores ali do Google, olha só. Paleta de cores HTML. Eu gosto de pegar a primeira que aparece aqui, vamos ver. Aqui ele me jogou no Yahoo aqui, peraí. Vamos ver aqui. Google.com. Esse é meu antivírus que faz isso de vez em quando, né? Paleta de cores HTML. Vamos lá. Peguei a primeira aqui, ó.
vai abrir aqui, ó, abriu, ó, tá explicando como é que funciona direitinho. Se você quiser dar uma olhada nesse textinho aqui, fique à vontade, né? E aqui tá a paletinha, ó, tá? Ó, cada linha é uma cor, né? Aqui é o black, aqui é o código dele. Você pode usar esse código no lugar do nome da cor também, sem problema nenhum, tá legal? Então aqui estão do preto até alguns tons de cinza, né? Então aqui alguns cinzas aqui. Depois uma paleta violeta para o azul aqui, né? Ó, Midnight Blue, acho uma cor bem bacana. Nave, que é um azul escuro, tá legal? E por aí vai, né, gente? Uma paleta bem interessante aí de azul. Depois uma paleta de verde, né? Ó, verde também bem legal. E aqui os amarelos, vermelhos, laranjas, né? Então tem uma paleta bem interessante. Terminando aí com violeta, rosa. Finalmente o vermelho aqui embaixo, né? Enfim, bastante coisa aí para vocês experimentarem em relação a cores, beleza? Voltando lá, ou voltando aqui, né, na verdade, né? Ó, então você pode usar o nome da cor, ó, red, blue, green, né? Que aparece aqui, ó, black, gray, gray 11, né? Dark gray, tá? Slate blue, esse é o nome da cor, legal? Ou você pode usar também o hexadecimal dele, ó, é um hashtag e 6 dígitos, né? Então olha só aqui, onde é que ele aparece aqui o código, ó. Ó, o black é hashtag 000, tá legal? 6 zeros aí. Esse gray 11 é um cinza escuro, bem escurão, né? Hashtag 1C, 1C, 1C. Se você jogar isso aqui, ele vai aplicar a mesma cor que o gray 11, tá legal? Então você pode usar esses códigos hexadecimais, ó. Silver, que é o prateado, ó. É o hashtag C0, C0, C0. Então você pode selecionar aqui, copiar e colar lá, aplicar da maneira que você quiser, tá bom? Background color. Ah, aqui é o exemplo, ó. Color, blue. Então tá alterando a cor para azul. Color 00FF80. Isso aqui é um verde, tá? Um verde meio azulado, tá? Color RGB 00255, né? Então esse aqui é o azul padrão dele, tá? Esse aqui é o código do azul. Você pode usar esse código de cores aqui RGB. Ele aparece lá na paleta também, ó. A paleta ele aparece bem aqui, ó. Esse aqui é o RGB, ó, 000 é o preto. Esse Gray 11 é RGB 28, 28, 28, né? Já perceberam que o cinza ele repete valores, ó, 28, 28, 28, né? 1C, 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 né? 54, 54, 54. Então toda vez que você aplicar três valores iguais, ó, 4F, 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 que é a mesma coisa que 79, 79, 79, vai dar uma tonalidade de cinza, tá bom? Quanto maior esse valor, né? Mais claro ele vai ficando, ó. 220, 220, 220 é um cinza bem claro, né? O limite é até 255, tá? Vamos lá. Background color, o que ele faz? Altera a cor de fundo do elemento. Então, eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha com algumas propriedades que a gente viu e que a gente ainda não viu, né? Funciona da mesma maneira, né, que o color, né? Você pode colocar a cor pelo nome, pelo hexadecimal ou pelo RGB. E aqui tem alguns exemplos aqui, ó, white, FFFF a0. Esse aqui deve ser um verde bem clarinho, né? E aqui background color 128, 255, 255, né? Usando o código RGB. E esse aqui já deve ser um verde água bem clarinho também, tá? Font family, ó, define a fonte, tá? Então aqui tem algumas fontes que você pode usar, ó, Times New Roman, Georgia, Garamond, são fontes que você pode usar. Arial Black, Verdana, tá? Lucida Console, Courier, tá? E aqui as famílias, ó, Serif, Sans Serif, Monospace, você pode usar também, tá legal? Então tá aqui, ó, alguns exemplos, ó, aqui tá mudando a fonte para Verdana, aqui para Arial ou Verdana, uma das duas, né? Ele vai tentar Arial, se ele não conseguir Arial, ele tenta Verdana, tá? Aqui, ó, Courier ou Monospace, então ele vai tentar Courier. Se ele não conseguir aplicar essa fonte, ele vai aplicar qualquer fonte monoespaçada, ok? Teste align, acho que também a gente viu na aula, né? Ó, alinhamento de texto, se ele vai ficar à esquerda, ó, left, à direita, right, center para centralizado e justify para justificado, tá? Então, um desses quatro valores
você vai aplicar no Text Align, ó. Ó o exemplo aqui, ó. Text Align Center. Então vai centralizar o texto. Text Align Justify vai colocar o texto justificado, que quando você tem uma sequência longa aí de parágrafos aí, é bem legal usar o alinhamento justificado, tá? Text Decoration, a gente não viu, mas ele define alguns efeitos do texto, como sublinhado, sobrelinhado, que é quando ele passa uma linha acima do texto, e o taxado, né, ou o riscado, né, que é quando você risca o texto. Então tem algumas situações que é interessante, tá? Valores aí que você pode aplicar. O none, quando você quer retirar esses efeitos. Underline, quando você quer o texto sublinhado. Overline, quando é sublinhado. E line through, quando você quer o texto taxado ou riscado, né? Então tá aqui, ó, Text Decoration None. A gente usa esse aqui para tirar o sublinhado dos hiperlinks, né? Eu não gosto do sublinhado, então na maior parte das vezes eu retiro. Tá? Text Decoration Underline para colocar o sublinhado no texto. Tá? A gente pode brincar. Font Size, né? Definir o tamanho do texto, acho que esse a gente já viu também, né? E você coloca valores numéricos, ó, pode ser em px, que é pixel, pode ser em, que é em relação ao tamanho da linha, tá? A gente pode testar isso aqui. Porcentagem, né? Se você colocar algo acima de 100%, ele vai ficar maior que o normal, abaixo de 100% ele vai ficar menor que o normal, 100% ele vai ficar normal. E PT, que é pontos, né? Tá? Ou você pode usar isso aqui, ó, XX small, tá? ou seja, extremamente pequeno, small pequeno, medium, large, X large, que é o extra largo, né? E o XX large, né? Que é o extra extra largo. Então você pode usar esses valores aqui para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Tá? Olha aqui alguns exemplos, ó. 16 pixels, 1.4 em, aqui fica maior que o normal. 80% aqui fica menor que o normal. E small, né, para colocar uma fonte pequena, e tem que ver o que o navegador considera como pequeno, tá? E outra aqui eu coloquei mais duas, ó, Font Style e Font Weight, tá? Font Style define se o texto vai ficar itálico ou não, tá? Então aqui os valores você pode colocar para ele, ó, normal ou italic. E Font Weight, que é para você definir se o texto vai ficar normal ou negrito, tá legal? Então aqui tá as aplicações para ele. Vamos exercitar um bocadinho, né? Vamos fazer um pouquinho de testes, né? Olha só, esse aqui é o que a gente estava brincando em sala de aula, né? Estava escrevendo isso daqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. O que a gente brincou em sala de aula, né? Vamos ver aqui o nosso texto, ó. Então, o que a gente brincou? Brincou com o body, brincou com aquele H1, brincou com a nossa lista, né? Ó, brincou aqui com a outra lista, enfim, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar todos esses estilos para a gente voltar ao normal aqui e a gente brincar um pouco. Vamos ver se a gente consegue deixar essa página bonitinha e um pouquinho mais moderninha, né? Primeiro vamos ver ela sem formatação nenhuma. Ó. Vou tirar todos os styles, né? Toda a formatação, toda a estilização que eu estou usando, eu estou arrancando, ó. Tá? Faz isso com calma, tá legal? Pode pegar qualquer documento HTML que você tiver feito aí, pode fazer a mesma coisa, não precisa ser nesse exatamente, tá? Vou salvar. Vamos ver como é que ela vai ficar lá no navegador. Ó, tá aqui no navegador, ó. Ó, sem formatação nenhuma, tá assim, ó. Preto e branco, fonte que ele tá usando Times, tá legal? Então aí a gente pode testar um pouco, ó. Quero mexer com a fonte do texto todo. Então vem aqui no body, ó. Style, né? Quero mexer com a fonte, fonte family. Tá? Então olha só, posso colocar Verdana. A fonte que eu mais gosto é Verdana. Modificou, ele já aplica, ó, como mudou a grafia da fonte. Tá legal? Dá para testar outras fontes aqui, ó. Geórgia. Geórgia. Ó, uma fonte parecida com a Times, mas é diferente da Times, né? Uma fonte serifada. Tá legal? Bonitinha também, né? Parece de jornal antigo, né? Outra fonte que a gente pode usar, ó. Comic Sans MS. Essa fonte também é bem bacana, ó. É uma fonte tipo revista em quadrinho, né? Uma fonte cursiva, tá?
Ou você pode simplesmente colocar uma família de fontes, ó. Por exemplo, ó, quero usar a família sans serif. Assim. Isso aqui não é uma fonte, é uma família, né? É uma fonte sem serifa, família das fontes não serifadas, ó. Ele usa aqui uma fonte parecida com a Verdana, né? Depois eu explico para vocês o que é uma fonte serifada e uma fonte não serifada, tá? Posso colocar aqui também, ó. Letra de mão. Letra de mão é cursive. Uma fonte cursiva, né? Uma letra de mão. Vamos ver como é que ela fica, ó. E ele pega justamente a Comic Sans MS, né? Aparentemente, né? Como fonte, exemplo de fonte cursiva, né? Interessante. Outra família que a gente tem, ó, monoespaçada, né? Você pode escrever mono, né? Que eu acho que ele já reconhece. Vamos ver aqui, ó. Não, não reconheceu. Tem que ser monospace mesmo. E aí ele usa aqui uma fonte tipo de máquina de escrever, né? Uma fonte monoespaçada. Então você pode brincar um pouquinho, tá legal? E aí você coloca a fonte que você quiser, ó, tá? Vou deixar a minha preferida aqui, ó, Verdana, tá legal? Ah, e se eu quiser mexer mais outras coisas, mais outras propriedades, beleza, ó. Coloca um ponto e vírgula e altera, ok? Por exemplo, quero mexer com cores, então, ó, color. Vou colocar aqui uma color, né? Só que eu vou fazer diferente. Vou pegar lá da minha paletinha de cores, vou pegar uma cor diferentona lá, só pra gente brincar um pouco. Falou assim, ó, gostei desse Midnight Blue. Vou pegar aqui, ó, pegar o código dele aqui, ó. É bem mais prático, né? Então peguei aqui, hashtag 191970. Dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl V aqui, ó. Ó o hashtag aqui, tem que ter, né? Importante, que ele já aplica aquela cor lá pra gente, ó. Olha a fonte como é que ficou, verdana, e olha a cor como é que ficou o azul escuro, né? Tá? E o legal é que você pode alterar aqui esses valores, né? Por exemplo, ó, e se eu aumentar esses valores, colocar 90, então, 19, 19, 90, ele vai dar uma clareadinha na cor, né? Vamos ver aqui se vai aparecer alguma coisa. Deu uma clareadinha de leve aqui, né? Tá, e se eu colocar então, mudar esse 90 de lugar, colocar esse 90 lá na frente, ó, ele vai tender para um vermelho, né? Os primeiros dois aqui é o vermelho, esses dois do meio aqui é verde e esses dois aqui últimos é o azul, tá? Então tô jogando maior valor pro vermelho, ele vai tender pro vermelho, tá? Ó. Fica bacana também, né? Um vermelho escuro, né? Vou colocar o 70 aqui, ó. 70 com vermelho escuro, né? Se eu colocar três valores iguais, ó, 70, 70, 70, ele vai ficar cinza, tá legal? Então, três valores iguais fica cinza, tá? E aqui, interessante, é que aqui eu estou usando só número, mas você pode usar número e algumas letras, tá? As letras de A até a letra F, F de faca, tá ok? Aí você considera que o A é maior que o 9, que o B é maior que o A, e assim por diante, o maior valor que você tem é o F, tá? Então, se eu quiser um verde bem claro mesmo, né, bem forte, eu jogo aqui, ó, FF. São os dois maiores dígitos aí dessa, dessa combinação hexadecimal e ele fica assim, ó. Ó, ficou um verde até claro demais, né? Tô brincando aqui com as cores, gente, tá? Vou diminuir aqui, ó, vou colocar a 0. Ó, já deu uma acinzentada nesse verde, né? Porque os valores estão mais próximos, tá legal? Então vou diminuir aqui, ó, colocar 30, 30, vamos ver aqui, ó. Aí agora ficou um verde mais vivo, né? E com um contraste suficiente aí para mostrar no azul. Tá legal? Para mostrar no fundo branco, né? Azul, não tem mais azul aqui. Tá, então fica bem legal. Background color. O que será que vai combinar com esse verde aí, né? Então tô só brincando, ó. Background color. Vamos pegar um, já que a gente escolheu um verde lá, né? Vamos ver que verde que vai combinar com ele, né? Pegar um verde bem clarinho para colocar no fundo aí. Ó, Aquamarine tem valores bem altos, né?
Vamos ver que tem mais aqui. Vamos ver o que vai. Não precisa ser um verde tão radioativo assim, né? Pode ser um verde mais acinzentado. Vamos pegar o aquamarine mesmo. E aí a gente dá uma clareada nele. Ou aqui, ó. Turquesa, né? Turquesa aqui, ó. Beleza, vou pegar a turquesa aqui, ó. 40E0D0. Vamos lá. Deu um Ctrl C. E vou colocar aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar, né? Acho que vão ficar muito parecidos, não vai dar contraste. É, mas aí a gente dá uma clareada no turquesa aqui, né? A gente joga aqui o valor máximo que tem aqui, ó. FF. Vamos jogar um valor um pouquinho maior aqui, 70. O que é maior que o D? E. F também, F0. Pronto. Então ainda está tendendo para um verde, mas olha só. Já deu uma clareada legal, né? Vou aumentar um pouquinho mais esse daqui, ó. Vamos colocar um C0. Aqui colocando maiúsculo, minúsculo, tanto faz, tá? Ele reconhece. Olha lá, ó. A fonte verde num fundo verde bem clarinho, né? Bem clarinho, já dá um contraste bacana. Tá legal? Ah, e se eu quiser formatar os parágrafos, eu consigo formatar os parágrafos? Consegue sem problema nenhum, né? Ó, se eu quiser que, sei lá, ou formatar um H1, um H2 desses aqui, será que a gente consegue? Consegue sem problema, ó. Só colocar aqui, ó. Coloca a formatação dele aqui, ó. Ó, style, né? Vamos mudar a cor dele aqui, color. Sei lá, red, só pra gente brincar um pouco. E tá aqui, gente, tá? Então, o que é o exercício? É você mexer aqui no documento, na formatação dele e você saber exatamente onde que ele está sendo efetivado, tá legal? Olha que bacana. Cadê o H2? Ó, tá bem aqui, ó. Bem aqui o H2, ó. Color. Igual. Opa, tá errado, né, gente? Style. E aqui sim, né? Color, red. Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Muito legal, né? O verde e vermelho. Certo? Meio fugir um pouquinho do padrão, mas tá aí. Ok? Se eu quiser mexer aqui nessas listas aqui, poxa, onde que estão essas listas? Ó, essa primeira lista tá aqui, ó. Tá, ó. Vou mexer aqui, ó. Style. Vou colocar assim, ó. Font size. Vou colocar assim, 60%, só para brincar um pouco, olha só. Então vai diminuir, né? Tô mexendo com essa aqui, ó. Vai diminuir essa fonte, ó. Ó, 60% no normal, tá? Se eu colocar então 160%, pô, vai aumentar, né? Tá maior que 100. Ah lá, ficou grandalhando, né? Vou testar outra unidade, ó. Se eu colocar 1 EM, ó, agora estou usando a unidade EM, que é o tamanho da linha aí. 1 EM é exatamente o tamanho padrão aí, tá? Então 100%, 1 EM equivale a mesma coisa, né? Então se eu colocar 2 EM, vai ficar com o tamanho dobrado, ó. Então aqui eu dobrei o tamanho da fonte, né? Se eu quiser a fonte metade do tamanho normal, ó, 0,5. Olha só. Bem pequenininho, ó, metade do tamanho normal. Tá legal? Ah, vou colocar 80% do tamanho normal, acho que tá legal. 0,8. Ó. Ficou bem bacana, tá? Deixa eu ver. Ah, fonte Wave, fonte Style, aqui, ó. Style, ó. Fonte Wave Bold. O que está acontecendo? Estou colocando esse conteúdinho aqui em negrito. Vamos ver o que acontece, ó. Olha só, ficou em negrito. Tá? Vou colocar o font style no outro, ó. Style. Font style. Italic. Ó, agora a formatação interna vai ficar em itálico, olha só. Que bacana, né? Se eu quiser colocar bold itálico, ó.
style. Font Wave é bold, ponto e vírgula. Font style é italic. E aí ele fica negrito itálico. Então vocês percebem aí como que vocês vão fazendo as coisas, né? Tô aqui só fazendo um exercício aí, brincando um pouquinho. Tá legal, gente? Aí tentem brincar com esses elementos. Ó, nem usamos aqui o large, medium, small aqui do font size, né? Vamos ver aqui, ó. Font size, vou colocar aqui, ó. Large, uma fonte grande. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, isso aqui é o grande para ele, tá? Ó, X large. Aumentou ainda mais, né? X small. Bem pequena, né? Ou simplesmente, ó, small. Salva. Ok, gente? Então fica aí a dica aí para vocês irem estudando, tá? Dê uma olhada nessas propriedades aí que a gente está colocando e experimentem, vê como é que vai ficar bom, tá? Na próxima aula, segunda-feira, se quiser me chamar, fala, professor, olha só o que eu fiz. Me chama, a gente vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Beleza, galera. Um abraço para vocês aí. Até a próxima aula.